Olá, eu sou o Igor, estudo no IF Sul de Minas e hoje eu estou aqui com meu amigo, meu companheiro, meu parceiro de todos os trabalhos dessa faculdade, Alexandre. Saudações, meu nome é Alexandre, também estudante do F-Sul de Minas, Espaços, do meu companheiro, majestoso, mais bonito que eu, o Igor. Ah, mais bonito você forçou um pouco, né? Mas enfim, né? E hoje, Alexandre, a gente tá aqui, cara, pra contar uma história que eu vou te falar, viu? Grande ou pequena, do Eu robozinho. Você conhece esse robozinho aí, Alexandre? conheço, ele tá em quase tudo agora. Cara, e ele tem pouca história. Nossa, tá- tem tanto, tão pouco que nem deu pra pôr num só trabalho. Vamos começar então. Alexandre, vamos fazer um breve resumo assim, espero que todo mundo entenda um pouco, mas acho importante a gente destacar de princípio assim, que o Android, cara, é o sistema operacional mais utilizado do mundo. É isso mesmo, ele domina o globo inteiro, cara. Ele é o sistema que está presente em quase todos os aparelhos eletrônicos. Isso é uma coisa muito, cara, muito grande, gigantesca. A gente tem um Android, Alexandre, presente no seu telefone. A gente tem ele presente também no seu tablet, no seu notebook e até mesmo na sua televisão. Você acha que ele não ia aparecer na televisão, mas ele aparece também na televisão. E o que você acha disso, Alexandre? Uai. E tá, como disse, tá em quase tudo. Já pode ver esse profissional Android e tá em pequenos aparelhos para desenvolvedores, como Raspberry. Raspberry ou usa Android ou o Linux, para você criar seus próprios pequenos consoles, Olha disso, eu não sabia, cara. Ó, você tá sabendo mesmo, hein, cara? né? Bom, mas acho importante a gente começar essa explicação desse trabalho explicando a principal origem do Android. Então, o Android era um sistema que, no princípio, os desenvolvedores dele tinham o intuito de criar um sistema operacional para câmeras, não para celulares. Estava longe essa ideia, muito distante, sabe? Então, eu te pergunto, como será que o Android trocou de câmera para virar um sistema de celular? É uma reviravolta muito grande, você não acha? Né? O sistema. Os desenvolvedores perceberam que o mercado, esse câmera estava meio que muito defasado, explorar para dispositivos móveis. Aí que entra a grande salvadora, a A, Google. a Google, você conhece essa empresa? Não, só tô usando ela agora. Olha aí pra você ver, é a Google, cara, a Google. E a Google tem fama, né, cara, de ser a grande salvadora de grandes empresas, como até o YouTube, né, que hoje em dia é uma das maiores redes nacionais que a gente usa para assistir vídeos. E a Google, a gente pode ver ela como uma salvadora gigantesca, né? Eu acho que nessa mesma época que ela comprou o Android, que eu acho que foi em 2005, ela comprou várias outras empresas que se destacavam na época no mercado, né? E quis meio que investir. E quando ela viu que o Android daria tanto sucesso, cara, que poderia ser uma ideia muito inovadora, porque a Google tem dessas, né? Ela compra a empresa sim, mas ela já tem uma visão, ou aquela empresa tem uma ideia legal. Então a Google lançou na época, quando começou a iniciativa Android no caso, campanhas para que outros desenvolvedores criassem aplicativos para o Android e colocou prêmios absurdos na época. Você olhava e falava assim, nossa, cara, é incrível. Então, ao ponto que se perceber hoje, agora, que é mais de quase 2 bilhões de aplicativos no mundo inteiro, só na Play Store. É muita coisa, né, cara? E a gente vê que os gênios por trás disso tem cada história incrível. Então, mas o que mais destacou foi o Wiki. É, mas o que é um sistema open source, Alexandre? Então, Igor, sistema open source é um sistema, como o próprio diz, um código aberto. Como esse código é aberto? Está aberto para modificar o código fonte. Então, quer dizer então que eu posso criar um sistema para usar no Android? Eu posso criar isso? Então, você pode modificar o código fonte e meio que dar uma inspiração e falar que meio que é seu. Mas isso é muito interessante, cara. Se a gente para analisar, então todo mundo, assim, que quiser criar, pode ter a oportunidade de criar alguma coisa pro Android e modificar, cara. Então, e foi por causa disso que meio que o Android se destacou ao ponto de, como dizer, aparecer em vários aparelhos. Olha aí, isso é um ponto interessante a gente destacar.
Também a gente pode ter outras empresas que trabalham com esse mesmo esquema, né? A gente tem, no caso, o Java, né? Que é interessante, que outras empresas de jogos, no caso, deram liberdade dos usuários criarem mods de outras coisas, utilizando o Java, no caso. A gente tem o Mozilla também, e acho que um dos principais aqui seria o Linux, né? É o Linux que começou tudo. E graças ao Linux, o Android foi criado também, porque o Android foi inspirado no Kernel, que é uma das versões do Linux. Olha aí pra você ver. Mas então, como é que foi então que surgiu o primeiro iPhone e o primeiro Android? Aqui a gente tem a imagem dos dois lado a lado. Você pode ver que o primeiro iPhone ele era bem mais bonito, a tela dele de touchscreen, enquanto o Android era bem mais robusto, era muito forte, eu diria, entendeu? Foi aí então que surgiu o primeiro smartphone, Alexandre, que foi lançado com Android. Então, foi o HTC Dream, que tinha como fonte o Android 1.0, ou melhor, o Android Astro, que foi inspirado totalmente no robozinho japonês Astro Boy, uma série de animações barra mangá. Então quer dizer que os desenvolvedores do Android são meio otakus, então, pelo jeito. É, claro, igualzinho. Na Alpha e na Beta, eles tinham outros nomes para dar, como Bender, um robô de Futurama, uma animação da Fox, ou R2D2, Olha aí. o Pop Star Wars. Cara, eu acho isso muito interessante, sabe? Só que esse sistema, mesmo sendo lançado dessa forma, ele teve uma falha muito grande, né, cara? Porque eles esperavam muito desse lançamento e, no caso, não foi tão bem recebido, né? Já que a Apple, na época, lançava os seus primeiros smartphones com uma tecnologia bem mais avançada do que o Android, né? Bem mais avançada e bem mais, como diz, flexível e bonita. Sim, eu acho que interessante também é que foi nessa mesma época que se criou uma rivalidade entre as duas gigantes, né? Quem imaginaria que o Android, no caso, se tornaria o maior sistema operacional, né, no caso, mobile? Porque, Nem que imaginaria. porque eu acho que a gente olha assim, né, uma coisa que nasceu com uma ideia de criação de câmera, entendeu? E se tornar isso é muito assustador. Então, Igor, igualzinho, voltando um pouquinho, você sabe que o grande passo que Android deu, graças a Google, foi por causa de uma aliança entre fabricantes chamado Open Handset Alliance, que nada mais que era, nada mais que a aliança entre a Samsung, a Sony, a HTC, operadoras como as americanas Sprint Nextel e a, e até Texas Mobile, não, T-Mobile, as fábricas de hardware como Qualcomm, a famosa Qualcomm, criadores de processadores para mobiles, e a Texas Instruments, deu esse salto grande, porque meio que a Google deu o código, como diz, código-fonte, que era aberto, para elas criarem meio que inspirações nisso. Olha, eu não sabia disso. Mas o que eu sei é que é uma grande curiosidade é que o robozinho verde, né? Ele surgiu cada vez mais com as suas peculiaridades, no caso. Inclusive nos nomes, né, cara? É uma coisa muito legal que com o avançar do Android foi mudando, ele até meio que fez uma brincadeira, né? Né, brincadeira mesmo. Tanto brincadeira que comecinho, eles criaram o 2.5. Aí eu, quem vou pôr o nome do Android? Aí veio a grande piada, que era para adoçar nossas vidas. Então, a primeira versão do Android mesmo, ao ponto 5, foi o Android Cupcake, ou melhor, o Android Bolinho de Caneca. Bolinho de caneca. Eu acho que a criatividade do Android foi fenomenal, cara, porque jamais eu pensaria em colocar o nome das minhas versões de algum aplicativo com um nome doce, sabe? Então, voltando nesse início, dá para perceber bem que o Android começou com um sistema de ordem de letras, como assim? Começou com Alpha, A, Beta, B, Cupcake, C. Aí começou até
até chegar ao 9, que é a Pie, a 9.0. Olhei pra você ver. E eu fiquei sabendo que a Android também, cara, ela gosta cheio de deixar easter eggs, né? Então, um dos easter eggs é bem macabro, somente dos pães de gengibre, que é a versão 3.0. Como esse macabro? Se você ver bem na imagem, mostrar o Android junto com um pão de gengibre bem macabro com os zumbis atrás. E o que você pensa? Que os zumbis estão com. O que esses zumbis estão na mão? Estão com celular. Aí você pensa assim, será que a Google meio que previu uma coisa chamada zumbis das redes sociais, ou zumbis do celular? Porque igualzinho, muita gente fala que o celular é o corpo e a alma em formato retangular. Olha, eu não duvido muito não, cara, mas é uma coisa interessante, viu? Mas a gente pode ver, né, que o grande segredo do Android, no caso, foi a sua criatividade, né, Alexandre? Bota criatividade. Eu acho que a jogada de criar o nome de doces até a 9.0 foi a grande jogada deles. E a hora que ele falou, não, vamos então começar a utilizar somente números como o Android 10. Então a Então, Google começou a acabei de olhar utilizar, né? Então, acabei de olhar aqui, ressaltando, né, 3.0 não, é 2.3, que era o do pão de gengibre. A 3.0 é da Honeycomb. O que é Honeycomb? Favo de mel, que o próprio easter egg diz, é uma abelha. Só isso, uma abelha que no Android abelha faz a... Pronto, só isso. Olha, que legal, cara. Mas a gente vê então que o Android, ele dominou praticamente o mundo inteiro, né? Cada pessoa hoje em dia, se perguntar, várias pessoas já conhecem o Android, né? Esse robozinho verde, no caso, ele se tornou algo global, né? Eu acredito se existisse vida em outro planeta, ele também iria dominar, porque a força que o Android criou graças à Google foi impressionante, né? Né? Nós somos robozinho verde. E a gente tem assim a dominação mundial do Android, né? Colocando até a sua adversária, que na época que foi lançado, que era maior que o Android, hoje em dia bate palmas para o sistema Android, né, cara? Então, mas ressaltando um pouquinho, tem certos países, tipo, coisas em Brasil que dominam o Android, mas igual em outros países como o Japão, que domina é a Apple. Olha só pra você ver, isso é uma coisa interessante, cara. Porque eu acho que também entra na questão, né, de imposto e tal. Porque, querendo ou não, a Apple, né, é um pouco mais cara que o normal. É bem mais caro, que vale mais a marca, não o componente. Sim. Mas então a gente tem então, finalmente, a chegada no Android 11, cara. O Android 11 é o Android atual da gente. É atual. Só que pareça não contei quase nada, porque eu acho que só essa da nova geração que vai ter. E vai durar um pouquinho para ser os celulares da geração anterior ser atualizados para 1.11. Mas então, Alexandre, quero te perguntar uma coisa. O que você achou da história do Android? Então, a história é bem fascinante ver que uma empresa totalmente secreta, meio que escondida no meio do nada, na Califórnia, mesmo lugar que foi criado o Facebook, surgiu desse jeito. Igualzinho, a Google meio que investiu e foi até considerado piada por várias empresas por meio que a Google apostar no novo sistema operacional, jeito que tinha duas gigantes já, que era a Microsoft e a Apple. Mas que pareça, as únicas que não zoaram, ou melhor, a única que não zoaram a Google por isso foi a Apple, porque a Apple já deu o olhar sério nisso. É, cara, eu acho que a história do Android em si é uma história muito desacreditada, sabe? E eu acho que no final eles conseguiram mostrar pra todo mundo para que vieram, né? Se tornando esse sistema magnífico que a gente tem hoje em dia. E eu acho interessante a gente ressaltar também a Google, sabe? A Google é uma empresa muito interessante, cara, que eu acho que se não fosse a Google no caso, acredito eu que o Android possa estar errado, é claro, na minha opinião. Não estaria hoje nesse patamar. O que você acha? Então, a Google dá sempre, na maioria das vezes, sabe o que investir. Mas uma coisa que falhou, deixa eu ver, o ano passado foi no Stadia. Stadia foi uma bosta mesmo. Aí é sinceramente.
Só que eu acho que o problema de se tornar uma empresa tão grande, né, no caso do Android, é que fica muito exposto à pirataria, né, Alexandre? Então, por ser open source, o Android tá bem mais fácil de criar aplicativos para pular o sistema dele. Tipo assim, para o sistema. Quem já baixou o Aptoide ou o Snaptube para baixar meio que musiquinhas para jogos ou aplicativos pagos? É, cara. Mas eu acho que basicamente a gente apresentou aqui. Eu espero que todo mundo tenha entendido um pouco de como surgiu o Android, de como foi a caminhada um pouco dele. A gente quis fazer um breve vídeo, porque a gente fosse explicar a história do Android toda, versão por versão, seria um vídeo muito grande. E passar das meia hora. Então eu acredito que com essa ideia eu espero que todos tenham entendido. E um grande abraço para quem assistiu o vídeo até o final. Pode falar o seu adeus aí, Alexandre. Falou. Só isso, olha que cara mais agressivo. Foi muito Tá bom, bom, cara. adeus.